Tem uma peça em From que parece detalhe de cenário, mas pode ser uma das coisas mais importantes da série inteira, a Jukebox do Dinner. Aquela caixa fica ali como se estivesse só preenchendo silêncio, só ajudando a vender a atmosfera esquisita da cidade. Só que eu fui olhar com calma a lista de músicas que a segunda temporada mostra com nitidez, fui ler as letras faixa por faixa e o negócio começou a ficar desconfortável. Porque essas canções não parecem escolhidas para criar clima, elas parecem escolhidas para contar a história dessas pessoas. Mais do que isso, quanto mais eu olhava para aquela playlist, mais ela parecia uma linha do tempo escondida na nossa frente. E a primeira música já chega dando a pista, We Gotta Get Out of This Place. Pensa um segundo no peso disso. A primeira faixa que a cidade entrega pra gente recém-chegada, perdida, assustada, tentando entender onde caiu, é justamente uma música sobre sair dali. E tem o detalhe mais torto de todos. Ninguém põe moeda, ninguém levanta da mesa e vai escolher nada, a máquina simplesmente liga sozinha, como se aquele momento já tivesse sido ensaiado. Imagina a cena. Você acabou de bater o carro, ou entrou no dinner depois de andar sem rumo, e a jukebox acende pra te dizer que você precisa fugir. Precisa, mas não vai conseguir. E pra muita gente naquele lugar, tentar sair acaba sendo literalmente a última coisa que faz. Aí vem a chave de tudo. E se essa teoria virar na sua cabeça do mesmo jeito que virou na minha, vale o seu like nesse vídeo porque daqui pra frente uma música começa a responder a outra. Posso contar com você? Voltando aqui, o ponto é simples. Se ninguém escolhe as faixas, então alguém escolhe. Ou alguma coisa. A entidade, o Homem de Amarelo, seja lá o que controla aquele lugar, tá montando a trilha. E no segundo em que você aceita isso, a jukebox deixa de ser objeto de cena e vira conversa. Só que é uma conversa que quase ninguém tá ouvindo. E aí tudo muda, porque a partir desse momento cada música deixa de ser ambiente e vira mensagem. Quando você olha desse jeito, a crueldade sobe de nível na hora, porque chega a terceira temporada e toca Celebration justamente quando Kenny acabou de perder os pais. Os monstros levam a família dele, ele tá ali quebrado e a música que entra é uma festa. Isso não parece acaso bobo, parece escolha. Parece alguém pegando de propósito a canção mais errada possível para aquele instante, justamente porque ela é a mais cruel. E é isso que me pega. A cidade não soa como uma maldição antiga rodando no automático. Soa como uma presença que tem timing, que entende ironia, que sabe como cutucar a ferida, tem um senso de humor ali, só que é um humor podre, doentio, quase infantil de tão perverso. Ela vê o trauma acontecer e decide celebrar em cima dele. E o negócio piora quando a gente volta pra primeira temporada, no Choosing Day, o dia em que as pessoas precisam decidir quem vai ficar onde, qual casa vai abrigar quem se protege com qual grupo. A música que toca ali tem cara de oração, de rendição, de aceitar alguma coisa maior. Agora olha pro ritual dessas pessoas toda noite, fechar a porta, fechar a janela, pendurar talismã e se prender àquele abrigo até amanhecer. O talismã protege? Protege, mas ele também amarra. Ele fixa você naquela casa, naquele espaço, naquela regra. Então a música que toca no dia da escolha não tá só acompanhando a cena, ela tá descrevendo o ritual inteiro. É como se a entidade dissesse, escolhe à vontade, vai lá, decide o endereço da sua segurança, o resto eu já decidi faz tempo. No fundo, eles não escolhem um lar, escolhem a própria cela. Aí entra Who by Fire, e pra mim aqui a teoria deixa de ser brincadeira e vira ameaça, porque essa faixa não parece só deboche, ela parece lista. A letra vai passando por formas de morrer, destinos diferentes, dia e noite, como se alguém estivesse enumerando possibilidades. E em From isso, bate forte demais. E o que bate forte demais também é o meu coração quando você se inscreve no canal. Então dá uma olhadinha se você já é inscrito no canal e nos ajude a chegar aos primeiros 1000 inscritos. E se você já é inscrito, obrigado por fazer parte disso. Voltando, de noite a gente já sabe quem vem, os monstros pertencem à noite. Só que a série faz questão de mostrar que o perigo não fica preso ali pra sempre, as regras mudam. Gente chega de dia, e na terceira temporada Jim morre em plena luz do dia. Ou seja, a música parece dizer que a cidade pode te pegar no escuro e pode te pegar no sol também. E tem mais uma camada aí. A versão original nasce de uma oração sobre quem vive e quem morre no ano seguinte. Então isso começa a soar como sentença lida em voz alta pela jukebox. Outra. E se Who by Fire abre essa porta, Blue escancara a outra, a da água. Porque essa música aparece em mais de uma temporada. E em From, água nunca é só água. Tem um farol enfiado no meio do nada. Tem as Bottle Trees com mensagens como se tivessem vindo boiando de algum lugar que já afundou. Tem essa sensação de mar sem mar, de oceano apagado que continua guardando lembranças. Pra mim a série tá apontando pra um oceano de memórias. E a outra imagem da música é perfeita demais pra ignorar. Uma estrada solitária. Uma estrada que parece não terminar. Cara, isso é a entrada de From inteira. Um caminho só, um looping, carros virando, carros tentando sair e todos voltando pro mesmo ponto. É quase absurdo pensar que uma música de 1971 já parece descrever a porta de entrada daquela cidade. E se essa estrada já estava escondida em Blue, ela fica ainda mais clara quando entra Last Train to Clarksville. Porque a ideia de talvez nunca mais voltar para casa não funciona ali como poesia.
Funciona como o pensamento íntimo de todo mundo que caiu naquela cidade. Só que eu acho que pode ser pior. Talvez a música não fale só de quem está preso agora. Talvez ela carregue resto de um ciclo anterior, eco de alguém que já passou por ali e desapareceu, e a canção seja a única coisa que sobrou. Depois disso, ainda vem a Hard Rain's Gonna Fall, logo na abertura da segunda temporada, e a imagem é pesada demais para ser ignorada. Um bebê cercado por lobos. Isso foi escrito lá em 1963, mas encaixa de um jeito estranho demais no que a série vem montando. Pode ser o bebê da Fátima na terceira temporada, pode ser Ethan, pode ser as crianças da caverna. Pode ser qualquer criança naquele lugar, porque em From Infância e Ameaça quase sempre entram na mesma frase. Só que aí a teoria tropeça feio, porque entra que será, será, e a mensagem dessa música vai justamente na direção contrária. O futuro não tá à nossa vista, não dá pra saber o que vem, não dá pra controlar o que tá por vir. Beleza, então como é que eu posso olhar pra Jukebox e dizer que ela tá prevendo os próximos passos? Eu fiquei preso nisso por um bom tempo. Ainda mais porque a série bagunça o tabuleiro com Julie e essa ideia de caminhar entre tempos, de tocar passado e futuro ao mesmo tempo. Só que depois eu comecei a olhar pra essa canção de outro jeito. E se ela não quebra o padrão? E se ela for o padrão mais importante? A música que entra justamente pra fazer a gente relaxar, parar de procurar, aceitar que não existe código nenhum ali. E vindo dessa cidade, esse tipo de conselho já soa suspeito por natureza. Pra mim, Que Será Será funciona como história de cobertura, e isso fica ainda mais sombrio na forma como a série usa essa música. Ela não toca na jukebox, mas aparece o tempo todo como se estivesse rondando o show inteiro. Todas as outras faixas avisam, confessam, sugerem, apontam. Essa faz o oposto, ela pede pra gente não olhar demais, não tentar decifrar demais, não insistir demais, e é exatamente aí que ela fica perigosa. Porque, numa cidade onde tudo parece acontecer por um motivo, a única música que manda você desistir de procurar motivo parece mais uma cortina de fumaça do que um consolo. Como se a entidade estivesse escondendo o código, dizendo que não existe código. Como se a melhor maneira de proteger um segredo fosse sussurrar no nosso ouvido que não há nada para descobrir. Só que até aqui eu falei de músicas que já tocaram, avisos que já dispararam. O ponto em que a coisa realmente fica perigosa vem quando a segunda temporada, no episódio 5, mostra a lista completa das faixas na máquina e deixa claro que várias ainda nem tocaram. Aí a Jukebox deixa de ser retrospecto e vira ameaça em espera. Se as músicas já usadas falavam do que aconteceu ou do que estava acontecendo, então as que seguem quietas podem estar guardando o que vem na quarta temporada. E uma das que mais me incomoda é Town Without Pity, porque a letra fala de gente dizendo o quão ruins nós somos e ao mesmo tempo pergunta se ainda é demais pedir alguma coisa, esperar alguma coisa, ter esperança. Isso pode bater nos moradores, mas pode bater nos monstros também. E se os monstros já foram pessoas, como a série vem sugerindo, essa música começa a soar como confissão depois de um julgamento. Logo do lado vem Last Chance to Turn Around, e esse título sozinho já parece ameaça. E se ele marcar o último segundo antes da transformação? O último instante em que alguém ainda podia continuar humano e não continuou? Pior. E se essa música ainda não tocou porque essa escolha ainda está vindo pra alguém do grupo atual? Aí entra Any Old Wind That Blows, falando de ir pra onde o vento te leva, sem controle real de destino. E eu só consigo pensar nas árvores distantes. Você entra e sai onde a cidade manda. Não é viagem, é arremesso. O lugar não decide só quem cai ali, decide pra onde te empurra depois. E isso torna a playlist ainda mais sinistra, porque ela deixa de falar só de morte e passa a falar também de deslocamento, de julgamento e de perda completa de controle. E colada nisso vem If I Had a Hammer, que pra mim abre uma leitura ainda mais torta. A música fala de martelar perigo, martelar aviso, martelar amor entre irmãos e irmãs. Então e se o martelo aqui não for arma? E se for união? E se toda vez que alguém tenta juntar aquela cidade, criar vínculo real, alinhar todo mundo na mesma direção, é aí que o próximo desastre acorda? Porque talvez seja exatamente isso que a entidade mais tema, gente unida. E quem punha o martelo na terceira temporada? Boyd. O gesto dele ali liga martelo, dor e afeto no mesmo ponto. Se essa leitura encaixa, a faixa dos Talking Heads logo depois encaixa também, porque união só funciona quando todo mundo é quem diz ser, e aquela música fala justamente da rachadura nisso. No fim das contas, aquelas cartinhas numeradas dentro da Jukebox não parecem decoração de dinner, parecem roteiro. A cidade escreveu, deixou à vista e vem lendo para aquelas pessoas desde o primeiro dia. E é por isso que eu não consigo mais olhar para aquela máquina como trilha de fundo. Para mim, ela virou script, cronograma e provocação ao mesmo tempo. E agora ainda apareceu uma imagem da quarta temporada com Boyd, Tabitha e Jade, junto de uma pista que praticamente sussurra que talvez algumas respostas fosse melhor deixar sem resposta. Pode até ser. Mas se essa Jukebox realmente tá antecipando o caminho, então a próxima faixa já tá ali esperando o momento certo de tocar sozinha. Me conta qual música dessa lista te assusta mais e se inscreve pra gente voltar nisso quando a quarta temporada começar a confirmar ou desmontar essa leitura. Porque naquela cidade, até o silêncio parece ensaiado. A gente se vê no próximo vídeo.